Olá pessoal, excelente tarde a todos. Uma boa tarde para você. E o fim de semana começa com cenas de guerra na capital do Espírito Santo. Manifestantes voltaram às ruas, pedem o fim da cobrança do pedágio. Mas o movimento terminou em confusão. Logo cedo, cancelas do pedágio da terceira ponte foram quebradas. No Palácio Anchieta, grupos com o rosto coberto atiraram pedras nas vidraças. Do lado de dentro do prédio, a polícia revidou com tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral. Várias agências bancárias do centro de Vitória foram destruídas. Jovens que participavam do movimento atiraram pedras na cabeça da equipe de reportagem da TV Tribuna que cobria a manifestação. Usaram estilingue para arremessar bolas de gude. E o nosso cinegrafista foi atingido por bala de borracha disparada pela polícia. Coquetéis Molotov foram apreendidos em Jardim da Penha, Vitória. 3 jovens preparavam as bombas. Veja ainda, amor bandido. A mulher simulou um relacionamento, viajou com um companheiro, mas a polícia abriu a mala do falso casal. A lua de mel terminou na cadeia. Caminhão bate em 13 motos e explode. O veículo transportava toras de eucalipto. Você confere ainda vagas de emprego. E na dica do chefe, a receita de uma sopa incrementada, saborosa, perfeita para as noites de inverno. Tribuna Notícias, primeira edição, voltamos em 1 minuto. Até já. Começamos o TN de hoje com cenas de guerra em frente ao Palácio Anchieta. Manifestantes quebraram vidraças do palácio jogando pedras. Policiais estavam dentro do local. Houve confronto. Os PMs atiraram balas de borracha, bombas e gás lacrimogênio para dispersar a multidão. O BME permanece em frente ao palácio. No pedágio da terceira ponte, cenas de vandalismo. Quebra-quebra, enquanto alguns manifestantes se afastaram, outros se aproximaram das cabines e arrancaram as chapas de proteção. Você está vendo aí, ó. Cancelas foram destruídas e até câmeras foram arrancadas. Seguranças da Rodosol a todo momento tentavam, de alguma forma, evitar um dano ainda maior. A tropa de choque da PM não foi acionada. Os manifestantes também destruíram agências bancárias do Banestes e do Bradesco no centro de Vitória. De acordo com as primeiras informações, houve disparo de arma de fogo, mas o secretário de Segurança garante que o disparo foi feito por um vigilante de uma das agências. Pois é, Torino, e a repórter Raíssa Bringuete está aqui com a gente, acompanhou a chegada dos manifestantes no Palácio. Raíssa, a situação foi super tensa, você acompanhou tudo, desde o início da manifestação pacífica até todo o tumulto lá no centro. É verdade, Ingrid, realmente essa acho que foi a manifestação, uma das mais tensas que já aconteceram aqui em Vitória. Hoje a gente percebeu no Palácio Anchieta, principalmente foi onde aconteceram os piores atos. Assim que eles chegaram, os manifestantes jogaram pedras e a maioria deles estava com a cabeça coberta, que a gente percebeu. Muitos correndo, muitos se afastando da bagunça, mas muitos deles também, a gente percebe nessas imagens que eles pegaram algumas proteções de algumas residências, enfim, de alguns estacionamentos próximos ao Palácio Anchieta e eles faziam questão mesmo de confrontar com a polícia. Isso é uma cena de vandalismo de verdade. Agora a população está apoiando isso. Nesse isso. momento, olha lá, Torino, nesse momento as imagens, olha, elas são muito fortes, essas imagens. Esse manifestante tenta invadir o Palácio Anchieta, não é isso? Nesse caso, ele o rosto coberto, tentando invadir o palácio quando deu de cara com a polícia. Com a polícia, exatamente. Só não entrou porque ele se deparou com os policiais lá dentro. A população, como é que tá? O pessoal que passa na rua, que vê uma cena como essa, que não participa. Nos prédios próximos, muita gente assustada, muita gente gritando, cuidado, corre, que eles vão jogar pedra, vão lançar bomba, enfim. Foi realmente uma situação muito complicada, um protesto que eu acho que muita gente vai lembrar de forma negativa, infelizmente. Pois é, o comércio fechou as portas durante a passagem dos manifestantes, não é isso? É verdade. Vejam aí. 6 horas desde o início do protesto, os manifestantes já começam a aparecer aqui no centro de Vitória. E é exatamente por causa disso, alguns comerciantes já se preparam para baixar as portas. E a maioria realmente fechou as lojas. O medo era de que atos de vandalismos
fossem cometidos pelos manifestantes. Rapidamente, os manifestantes ocuparam a escadaria e a frente do palácio. E aí, muito quebra-quebra. Jovens, a maioria com o rosto coberto, lançavam pedras e quebravam as vidraças. Na lateral do Palácio Anchieta, a cena foi ainda pior. Enquanto os protestantes destruíam o local, a polícia que estava do lado de dentro correspondia com balas de borracha, bombas de efeito moral e gás para dispersar a multidão. Como a gente falou aqui, o protesto começou logo cedo pelas ruas da capital. No início foi pacífico, mas ao chegar ao pedágio, essas cenas que a gente viu aí. A repórter Raíssa Bringuente acompanhou a saída dos manifestantes. Veja aí. Logo cedo, pelo menos 200 manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Legislativa. No local, eles fecharam a pista nos dois sentidos. Aos gritos e com apitos, faziam reivindicações. O trânsito ficou parado e motoristas voltavam na contramão. Alguns apoiavam o protesto. A gente tem que ajudar a galerinha, porque eles que não têm carro tá fazendo isso. Imagine a gente que tem carro, era pra gente ter parado todo mundo aqui junto com eles. Ó. A causa é justa. Eu acho que tem mais a que fazer mesmo, acho que está na hora do povo efetivamente exigir um pouco de moralidade nesse país. Da Assembleia, o destino foi o Tribunal de Contas. No local, policiais protegiam as entradas. Aqui, os manifestantes permaneceram por pouco mais de 5 minutos. Novamente, saíram em passeata e seguiram para o pedágio da Terceira Ponte. Mas o protesto, que até então estava pacífico, se transformou numa tremenda confusão. Algumas pessoas tentavam quebrar as cancelas. E os seguranças da Rodossol queriam impedir. E diante dessa confusão, aqui na Terceira Ponte, a gente percebe que os protestantes se dividiram. Aqui, alguns que não querem confusão. Já deste lado, aqueles que continuam discutindo, querendo destruir as cabines do pedágio. As cabines de pedágio estavam protegidas com folhas de zinco, mas em vão. Protestantes a todo custo arrancavam. E aqui na Praça do Pedágio, depois dos manifestantes destruírem bastantes cabines, os funcionários da Rodossol ficam consertando. Enquanto isso, os manifestantes agora seguem em passeata rumo ao Palácio Anchieta. Vejam novas imagens da destruição na Praça do Pedágio. Seguranças da Rodossol não conseguiram conter os manifestantes. Você vê imagens do momento em que os manifestantes chegam para destruir a Praça do Pedágio. Eles retiram as placas de sinalização que separam uma cabine da outra, arrancam as placas de proteção, destroem câmeras e a todo momento tentam retirar as contenções colocadas pela Rodossol para proteger as cabines. Enquanto isso, o trânsito segue normal e um outro grupo destrói a cancela de uma das cabines. Mesmo os seguranças tentando conter os manifestantes, eles não deixam o local. Você vê aí um momento em que uma bomba é lançada e nem ela dispersa os manifestantes. Pois é, Raíssa, você chegou há pouco, né, à redação, e você chegou contando, inclusive, que os manifestantes tentaram destruir uma agência do Cine. Ônibus não estão passando no centro. Lá, já vimos, tínhamos pensado que tinha acabado realmente o protesto. É nessa hora que eles tentam invadir a agência do Cine? Exatamente. Eles disseram que alguém teria gritado lá de cima, enfim, acho que nada justifica. E eles chegaram jogando pedras novamente. Pegou uma em você, né? De estilingue, não foi isso? Infelizmente, uma bolinha de gude que eles estavam, não só em mim, como em várias outras pessoas. Inclusive, o nosso cinegrafista foi atingido por uma bala de borracha. Neste momento, a gente vê que os manifestantes, eles confrontam a polícia, eles jogaram pedras. Neste momento, inclusive, eu estava entre um carro e outro, e um outro manifestante veio e conseguiu me tirar do meio da confusão, porque senão eu também
teria sido atingida. O Ronivaldo, o nosso cinegrafista, estava do outro lado e conseguiu pegar essas imagens. Foram bem difíceis mesmo de fazer, porque realmente foi complicada a situação. Você chegou do centro e quem está lá no centro neste momento é a nossa repórter, a Mariana, e ela está ao vivo por telefone e a gente quer saber como está a situação nesse momento aí. Mariana, boa tarde para você. Mariana, tá me ouvindo? Mariana? Mariana? Bom, a gente está tentando a comunicação, ela está ao vivo, a Mariana está ao vivo do centro de Vitória e a gente está tentando a comunicação com ela. Alô, Mariana, boa tarde. Mariana? Janine? Mariana, tá me ouvindo? Nós estamos vendo as imagens aí, mas infelizmente a gente não conseguiu a comunicação com a Mariana, que está hoje, né? nesse momento no centro de Vitória. Então a gente vai tentar restabelecer essa comunicação e aí a gente volta com a Mariana. Por enquanto, você continua aqui com a gente também, para nos ajudar nessa edição aqui, né? Bom, então vamos ver o que a Rodossol... A Rodossol, ela mandou uma nota para a gente. A Rodossol informa que algumas cancelas e uma câmera nova foram quebradas. Os manifestantes tentaram colocar fogo em caixas de energia, mas não conseguiram porque a equipe da Rodossol impediu. O pedágio foi liberado durante 3 horas, mas a cobrança voltou ao normal. O prejuízo ainda não foi recalculado. Bom, e daqui a pouco novas informações. Mudar de assunto agora, um cobrador de ônibus morreu em um acidente de moto logo cedo na Serra. Ele bateu na traseira de um coletivo lotado que estava parado num ponto. O cobrador Maurílio Santos Nascimento, de 39 anos, estava a poucos metros do trabalho quando se acidentou. Maurílio estava nesta moto indo no sentido Serra-Vitória quando bateu na traseira deste ônibus que estava parado no ponto. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã na BR-101 em Carapina. O cobrador e o motorista do ônibus e os 35 passageiros perceberam o impacto, mas nem imaginavam o que havia acontecido. O passageiro deu sinal para desembarcar. O motorista parou o carro, aí quando o motorista deu sinal para sair do carro, sair com o carro novamente, aí a gente viu o impacto, né? Muito forte, os passageiros então reclamaram. Até então ninguém sabia o que tinha acontecido? Não sabia. Na hora eu só vi o barulho, entendeu? Aí quando eu desci do carro, aí eu deparei com essa cena. Mas traumatizado mesmo ficou seu Aldenir, motorista do Fiesta. Ele é motorista executivo, levava 4 clientes quando o acidente aconteceu. Vinha ao lado do ônibus, na outra pista. O motorista do Fiesta disse que não teve tempo sequer de reagir. É que logo depois que o motociclista bateu na traseira do ônibus, caiu no asfalto e foi atropelado. Do lado, a vala. Do outro, o ônibus. Aí, infelizmente, não deu tempo de frear e passou por cima. O perito avaliou o veículo de seu Aldenir, que não ficou avariado. Maurílio morreu na hora, teve múltiplas fraturas. O corpo dele foi reconhecido por um colega de trabalho. Quando eu saí na porta, eu ouvi um impacto. Aí já veio logo um rapaz correndo, falando que tinha sido um cobrador. Aí eu vim averiguar para ver o que era. Cheguei aqui e encontrei ele, caído no chão já... Você conheceu na hora que era o colega? Na hora, porque estava com o uniforme da firma, né? Bom, nós vamos tentar voltar com a Mariana, que está no centro de Vitória, falando ao vivo, por telefone, para saber como é que está a situação no centro de Vitória nesse momento. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Ingrid. Eu estou na frente do Palácio Anchieta. As avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel continuam interditadas. Os manifestantes, muitos com o rosto coberto, estão concentrados aqui na frente do palácio. O comércio está fechado. A informação que nós tivemos também foi de que os bancos estão fechados, que algumas agências foram depredadas. A tropa de choque da Polícia Militar, Ingrid, está dentro do Palácio Anchieta e também nas proximidades do Palácio da Fonte Grande, onde ficam algumas secretarias de governo. Aqui a região do centro também está cercada de policiais.
O clima, por enquanto, é tranquilo, Ingrid. Voltamos ao estúdio. Pois é, Raíssa, a gente agradece a sua participação aqui e você pode ir mantendo contato também com a Mariana, que está lá. Claro. Qualquer novidade você vem e fala pra gente aqui ao vivo. Raíssa, boa sorte tá? então, hein? Obrigada. Pra nós. Muito obrigada, viu, Abraço. Raíssa? Obrigada. E coquetéis Molotov são apreendidos na garagem de um prédio em Jardim da Penha, em Vitória. 3 jovens estavam preparando as bombas. Um deles é morador do local. Olha, em outro bairro da capital, um coquetel Molotov foi testado e tinha as mesmas características do material apreendido. A polícia acredita que tudo seria usado nas manifestações. 5 garrafas de vinho, 4 delas já estavam prontas, cheias de gasolina. Já era noite quando a polícia recebeu a denúncia de que coquetéis Molotov estavam sendo preparados por jovens de Jardim da Penha. Moradores de um condomínio em Jardim da Penha, na rua Saturnino Rangel Mauro, começaram a sentir cheiro forte de combustível, de gasolina. E entraram em contato com o 190, né? E o CIOD determinou uma guarnição lá do bairro para prosseguir até o local e chegou lá, foi constatado, né? Foi encontrado 5 coquetéis Molotov que estavam sendo preparados, né, por uma das pessoas, né? Eram 3 na realidade. Um deles conseguiu, aliás, os 3 conseguiram fugir, sendo que um deles era um morador do condomínio. Restos de uma outra bomba já detonada também foram encontrados pouco tempo depois, desta vez no bairro Joana d'Arc. As características coincidem, garrafa, selagem e até o pano utilizado como estopim são semelhantes. Segundo testemunhas, os responsáveis pelo teste do coquetel deixaram o local em um Fiat Uno branco antes da chegada da polícia. Não sabemos se são as mesmas pessoas que estavam preparando lá em Jardim da Penha, mas foram encontrados resquícios. Essas bombas seriam utilizadas no protesto? Na realidade não dá para afirmar, mas diante de toda a situação, como nós temos visto em outras manifestações, é bem possível que sim. Bom, a colega de trabalho virou amante, mas quando o vigilante decidiu acabar com a relação, começou a perseguição. Veja só a última que a ex-amante aprontou. O vigilante de 33 anos agora respira aliviado. Por pouco ele não caiu em uma armadilha preparada pela ex-amante, Rosimere Rodrigues de Souza, de 44 anos. Ela colocou crack, maconha e cocaína no local em que o vigilante trabalha, na Mata da Praia, em Vitória. Veio essa menina de menor, né, com sintomas assim, de nervosismo, entendeu? Aí a gente acabamos identificando como ela implantou a droga no local. Mas a partir do momento que ela começou a correr, aí nós pegamos ela, o senhor desorientou a segurar ela lá no local. Segundo o delegado, quem escondeu a droga no local foi uma adolescente de 14 anos. Ela teria sido contratada por Rosimere. A menor relatou que já é a segunda vez que ela vai até o local colocar a droga a mando dessa senhora e que da outra vez o plantão não era desse vigilante. Por esse motivo ela retornou na data de hoje e colocou a droga no local. Ela recebeu alguma coisa para colocar essa droga lá? De acordo com o que foi apurado, ela da primeira vez recebeu R$40 e receberia novamente mais R$40 pelo serviço na data de hoje. Foi bem aqui nesta praça que Rosimere conheceu o vigilante. Os dois eram colegas de trabalho. Ambos eram casados, mas ainda assim decidiram começar um relacionamento. A história de amor se estendeu por um mês, mas a paixão de Rosimere pelo vigilante se transformou em ódio, quando ele decidiu pôr fim à relação. Ligava meu serviço, fazia ameaça contra os meus amigos de trabalho. Falou que ia me infernizar minha vida enquanto não me visse preso, entendeu? O vigilante afirma que já chegou a trocar o número do telefone 30 vezes para fugir das perseguições. Mas a ex-amante também o procurava em casa. Ela vai responder por tráfico de drogas e corrupção de menores. Bom, a adolescente foi liberada com a presença da mãe. O delegado entendeu que ela foi induzida pela acusada. Mercado de trabalho. A semana encerra com vagas para analista de recursos humanos, vendedor, torneiro mecânico, supervisor de transporte e coordenador de tecnologia da informação. Cadastro pelo site www.selecta-es.com.br. Agora preste muita atenção. A mulher simulou um relacionamento com o companheiro de viagem para ninguém desconfiar de nada.
mas na bagagem do casal a prova de que o amor era bandido. Os 15 tabletes de maconha, que totalizam 10 quilos, chegaram à rodoviária de Vitória dentro de 2 malas. Policiais do Grupo de Apoio Operacional do 6º Batalhão, que já aguardavam a chegada da droga, prenderam os suspeitos quando eles se preparavam para deixar o local em um táxi. De acordo com as informações, por volta das 10h30 da noite desta quinta-feira, o material que saiu de Goiânia chegaria na rodoviária de Vitória e seria encaminhado para o município de Serra, mais precisamente em Jacaraípe. Glenda Vieira Silva, de 19 anos, alegou que trabalhava para Hernando Ferreira Silva, de 30, com quem simulou um relacionamento durante a viagem para não levantar suspeitas. Ela disse à polícia que receberia R$3.000 pelo serviço e que esta já é a segunda vez que traz drogas de Goiás para o Espírito Santo. Caminhão bate em 13 motos e explode em Pancas, na região noroeste do estado. O caminhão transportava eucalipto e teria perdido o freio. Ele bateu nas 13 motos, em 2 carros que estavam estacionados e no poste de luz antes de explodir. O motorista e um ajudante conseguiram sair rapidamente do veículo e tiveram ferimentos leves. Ninguém mais se machucou. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, dia 19 de julho. Os investimentos que vão abrir 10.415 empregos até dezembro. Aqui na foto principal, protesto contra mortes no contorno. Governo diz quais são os bancos com melhores financiamentos para comprar carro. Marido trai a mulher, leva surra e chama a polícia. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Vacina para a gripe A só se pagar R$80. No AT2, receitas italianas mais sofisticadas. E passageiro do Transcol vai usar lancha de graça. E voltamos a falar sobre o protesto. A situação no centro de Vitória ainda é tensa. Muitos funcionários continuam dentro das lojas. Muita gente sentada nas ruas acompanhando a situação. Os manifestantes continuam em frente ao Palácio Anchieta. Mas agora eles estão com bandeiras nas mãos, sentados, mas não saem do local. Toda a região continua monitorada pela polícia. O Batalhão de Missões Especiais também está dentro do palácio. Daqui a pouco, novas informações para você. Suspeito de aterrorizar o Morro da Piedade em Vitória é preso curtindo uma praia na Ilha do Boi. João Paulo Ferreira, de 18 anos, foi detido junto com a irmã. Um menor também foi apreendido. Na mochila de João Paulo foi encontrado um revólver e maconha. De acordo com a polícia, eles também são suspeitos de ter expulsado famílias do morro. Mudando de pau para cavaco, a dica do chefe de hoje é deliciosa e econômica também. Caldo de batata com bacon. Com R$10 você prepara o prato para 5 pessoas. É baratinho, mas quem disse que não pode ser sofisticado? Com dicas de um chefe de verdade, a sopa fica cheia de classe. O inverno chegou e muita gente fica se perguntando como driblar aquele friozinho que faz no final do dia. Bom, tem uma receita que é muito interessante que a gente vai ensinar hoje no Dica do Chefe. Na verdade, quem vai ensinar pra gente é o Weber. Sim, com certeza. E muito simples, né, Geilson? Muito básico pra gente tentar fazer em casa. Né? São ingredientes que a gente consegue encontrar com muita facilidade nos supermercados, né? E vai ser bem tranquilo de fazer. Bom, Weber, tô vendo que você já está preparado, mas o nosso quadro também tem um presentinho aqui para você, que é o nosso avental especializado aqui do Dica do Chefe. Bora parar de conversa então e mão na massa? Vamos lá sim. E com o avental, né? Para fazer a sopa, vamos precisar de 1 quilo de batata cortada em cubos, 1 xícara de bacon também em cubinhos, 1 colher de sopa de alho espremido, 2 latas de milho verde sem a conserva, 1 litro de água, 2 xícaras de creme de leite, coentro ou salsa e sal a gosto. Frite o bacon sem o óleo entre 3 e 5 minutos até ficar dourado. Retire o bacon da panela e deixe em um recipiente separado. Na mesma panela, refogue o alho e coloque as batatas. Você pode usar a gordura que restou do bacon. E a partir do momento em que a batata começar a fritar, a dona de casa também tem que ficar esperta. Tem algum segredo? Não, na realidade, a gente utiliza isso em alta gastronomia de sempre
tentar favorecer que o ingrediente principal ele permaneça quanto mais firme e mais íntegro, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente costuma não deixar a batata cozinhar a um ponto dela se desfazer. Se quiser, também pode acrescentar um pouco de cebola bem picadinha. Coloque água e também o milho verde antes de a água ferver. Deixe as batatas cozinhando com o milho e quando a porção ferver, diminua o fogo da panela. A porção deve ficar em fogo baixo por 25 minutos. Coloque o tanto de sal que achar necessário. Agora é hora de colocar o creme de leite. Mas antes, uma dica do chefe. Bom, a gente teve um problema aí com a dica do chefe, então a receita de qualquer forma ela vai para o nosso site completinha. Isso aí, você fica sabendo. Aí você fica sabendo. E, infelizmente, mandar um abraço aí para o chefe, né, que ensinou também a super receita. Você viu que foi o áudio que cortou ali, isso acontece com certeza. Então você vai no nosso site daqui a pouco que você vai ter toda essa dica lá. Você. Pois é, e que tal você participar da nossa dica do chefe? É só escolher uma receita caprichada, ligar para a nossa produção, 3331-9062, 3331-9062. Repetindo de novo, daqui a pouquinho a receita da sopa vai para o site, anote aí para você pegá-la, hein? www.redetribuna.com.br. Tá nervoso aqui, tá igual rápido, o centro né? de tá Vitória, rápido, viu? Vamos falar de novo sobre a confusão no centro de Vitória. Agências bancárias foram destruídas e uma mulher ficou nua na frente do Palácio Anchieta. Daqui a pouco todas as informações. Ok, em instantes nós vamos voltar a falar dos protestos na capital. As notícias do esporte. Você confere novas ofertas de emprego? E ainda, homem foi assassinado com 3 tiros na cabeça em Cariacica. Tribuna Notícias, primeira edição desta sexta-feira, volta já já. Gente, que sexta-feira, hein? Vamos ver agora outras imagens do protesto que acontece no centro de Vitória. Estes manifestantes correm e dão risadas depois de destruir a agência bancária. Funcionários observam, mas não podem fazer nada. Há informações de que em uma das agências destruídas, um tiro foi disparado. Os manifestantes usaram os tapumes colocados para proteger comércio e órgãos públicos como barricada e também para fechar o trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro. Eles se protegem das bombas de gás e também atacam. Muitos estão com rostos cobertos. No meio dos manifestantes, esta mulher retirou toda a roupa. Isso. Toda a cobertura do protesto no Tribuna Notícias, segunda edição. Você não pode perder. A violência em Cariacica. O homem foi assassinado com 3 tiros na cabeça. O corpo foi encontrado pela polícia por volta das 8h30 da noite em um aterro que fica no bairro Juscelino Kubitschek, nas proximidades da rodovia leste-oeste em Cariacica. O homem, que estava sem os documentos, aparentava ter entre 35 e 40 anos. Ele foi executado com 3 tiros na cabeça. A população que acompanhou de perto o trabalho dos peritos também não reconheceu o corpo da vítima. Voltamos com novas vagas de emprego. São chances para assistente de vendas, auxiliar de departamento pessoal, analista de importação, repositor e supervisor de loja. Muito simples. Cadastro pelo site, anote aí, hein? www.psicostore.com.br. Futebol capixaba tem novidades. Quem conta é o repórter Rafael Schuller. Chegou a hora! As comunidades vão se unir, os campos vão tremer. Vai começar a 5ª edição da Copa Metropolitana. É uma competição de 8 clubes, divididos em 2 chaves, 4 de cada lado, onde classifica as 2 para a semifinal e a final marcada para o dia 22 de setembro. Como de costume, todo ano um grande jogador do futebol brasileiro é convidado para a competição. Já vieram craques como Donizete, Sorato, Viola, Túlio Maravilha e agora, para esse ano, quem vem é Pedrinho, ex-jogador do Vasco. A competição é dura, né? Eu tenho uma vida da parte física ativa, mas não sei se para aguentar o ritmo de um jogo como esse, mas vou fazer o meu melhor e espero trazer sorte e já começar com o pé direito. Pedrinho foi um grande meio de campo do Vasco. Ele conquistou diversos títulos com a camisa Cruz Maltina. O mais importante deles foi a Libertadores de 98. Lembra dessa, vascaíno?
E hoje, com 36 anos, o jogador veio ao Espírito Santo para defender o estreante Acácia. O compromisso que eu assumi de participar desse jogo, poder ajudar os atletas que vão participar comigo, pedir ajuda deles, que eu vou precisar bastante. Mas a princípio é só esse jogo também, mas fazer um melhor jogo possível. E como eu falei, começar com uma vitória, para quem sabe no futuro voltar, vamos ver. Ele entra em campo na partida dessa sexta-feira, um trunfo do diretor do time, que não esconde a felicidade de ter o jogador na equipe. O Pedrinho, diferente dos outros jogadores que a gente pode chamar dos aposentados, ele é um jogador ainda em alto nível. Tanto é que o Vasco da Gama convidou para disputar o Campeonato Carioca desse ano. O ídolo não joga mais profissionalmente, mas como um bom torcedor do Gigante da Colina, deu um palpite para o clássico de domingo contra o Fluminense. Sempre Vasco, né? Mas 2-1 Vasco tá bom. Previsão do Pedrinho, anota aí. Mas antes desse clássico, o que os vascaínos capixabas vão querer ver é o ídolo jogar aqui no estado. Então, que venham os torcedores, as partidas e, claro, os gols. Pedrinho, uma fera do futebol, hein? Que venham muitos gols pra gente Que mostrar bom aqui. isso. A Copa Metropolitana começa hoje com o jogo entre Acácia e Udine. A partida está marcada para as 8h30 da noite no campo do Cefa, em Vila Velha. A entrada é de graça. Muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. À noite, George Beach tem um encontro marcado com você aqui no Tribuna Notícias, segunda edição. Cuide-se bem também no final de semana. Até segunda. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Ingrid. Tchau.